Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa cidade para entender o pulso dela, a transformação. O nosso foco é Itaquaquecetuba. A ideia é fazer uma retrospectiva de 2025 e, a partir daí, tentar enxergar o que se desenha para 2026. E para fazer essa análise, a gente se baseou em um material bem rico, sabe? Informações de publicações locais como o Jornal Lógica, o Mapa do Tesouro Itaquaquecetuba e também portais de notícias da região. A nossa missão aqui é tentar ir um pouco além da manchete, é encontrar a história que os fatos contam quando a gente coloca eles lado a lado. Exato. E o desafio é justamente esse, porque listar o que aconteceu qualquer um pode fazer. O que a gente vai tentar é conectar os pontos. Tipo, por que o investimento em segurança acontece justo quando a economia local dá um sinal de vida? O que a reforma de um parque tem a ver com a aprovação das contas da prefeitura? É nessa teia de conexões que a gente encontra, ou pelo menos tenta encontrar, uma estratégia, um plano de voo para a cidade. Vamos ver se essa história para em pé. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo alicerce, né? Pelo que dá sustentação a tudo. A infraestrutura. E já de cara tem um número que salta aos olhos nas fontes. A gestão municipal teria encerrado 2025 com a entrega de mais de 35 obras. É um volume bem considerável. Mas a pergunta que fica é, 35 obras significam 35 melhorias reais ou a gente está falando de quantidade em vez de qualidade? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E as fontes dão algumas pistas. O número por si só, claro, é marketing, mas o que dá um pouco de lastro a ele é uma informação que corre em paralelo. A aprovação das contas de 2022 e 2023 pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. Certo, mas vamos traduzir isso para o pessoal. A aprovação do TCE garante que a gestão foi eficiente ou só que as regras do jogo burocrático foram seguidas? É possível ter as contas aprovadas e, mesmo assim, o dinheiro não está sendo bem gasto na ponta. Com certeza. A aprovação do TCE não é um selo de gestão genial, sabe? Ela é basicamente um atestado de que não foram encontradas irregularidades graves na forma como o dinheiro foi registrado e gasto. É um pré-requisito. Pensa nisso como a vistoria de um carro antes de uma viagem longa. Boa analogia. Não garante que o motorista é bom, mas pelo menos o carro tem freio e os pneus estão em ordem. Ter essa regularidade fiscal é o que permite, por exemplo, buscar financiamentos e executar um volume grande de projetos. Sem essa base, a viagem do desenvolvimento nem começa. Entendi. É a carteira de motorista, não a garantia de que vai dirigir bem. E dessas 35 obras, tem alguma que se destaca? Que talvez sirva de exemplo do impacto que elas podem ter? Tem um projeto que me chamou a atenção, que é o Jardins Comestíveis no Parque Ecológico. E aqui a gente começa a ver a tal da conexão. Não foi só uma obra de revitalização tipo trocar banco e pintar guia. O projeto capacitou mais de 50 moradores em agricultura urbana, ou seja, é uma intervenção com duplo impacto. Melhora um espaço físico e, ao mesmo tempo, investe no capital humano da comunidade. É uma obra que gera conhecimento. Aí entra aquela analogia que a gente viu nas fontes, né? Sobre o desenvolvimento da cidade ser como o crescimento de uma árvore. As obras, o asfalto seriam o tronco e os programas sociais os frutos. Parece fazer sentido nesse caso. Faz todo sentido, e é uma metáfora poderosa. Um tronco grosso e forte, que seria a infraestrutura e a saúde fiscal, é o que permite que a árvore cresça, tenha folhas saudáveis e dê bons frutos. Um não vive sem o outro, né? De que adianta um programa social incrível se a rua alarga toda vez que chove e as pessoas nem conseguem sair de casa? Pois é. E de que adianta uma rua asfaltada se ela não leva a lugar nenhum? Se não tem escola, posto de saúde, oportunidade. O projeto dos Jardins Comestíveis é um bom exemplo de onde o tronco e os frutos se encontram. E ainda nessa linha de construir um tronco mais resiliente, as fontes destacam o lançamento do Plano Verão, 2025-2026. O detalhe que me pegou foi a instalação de um novo sistema de monitoramento no Rio Tietê. Isso parece ser um passo além de só limpar bueiro, não é? Exatamente. É uma mudança de mentalidade, do reativo para o proativo. Historicamente, a Defesa Civil em muitos lugares age depois da tragédia. Distribuindo colchão, essas coisas. Isso, ajudando desabrigados.
Ao investir em monitoramento, em tecnologia para prever o nível do rio, a gestão está tentando se antecipar ao problema. Está usando dados para mitigar riscos antes que eles virem desastres. Isso mostra um amadurecimento no planejamento, sabe? É tratar a causa, não só a consequência. Ok, então temos uma base que parece estar sendo solidificada. Mas como isso se traduz no dia a dia, no bolso, na rotina das pessoas? E aí a gente chega num ponto bem sensível, que as fontes já adiantam para o início de 2026. O reajuste da tarifa de ônibus municipal para R$ 6. E esse é sempre um ponto de tensão em qualquer cidade. O transporte público é um quebra-cabeça, é muito complexo. De um lado você tem os custos que não param de subir, diesel, peças, salários. Do outro, o impacto direto no orçamento de quem mais precisa do serviço. O reajuste é quase sempre justificado como uma necessidade para a sobrevivência do sistema. Certo, equilíbrio financeiro é a justificativa padrão. Mas, nossa, R$ 6 é um valor que pesa. As fontes que a gente analisou dão alguma pista sobre contrapartidas? A gente está falando de frota mais nova, mais horários, ar-condicionado, ou o passageiro vai pagar mais caro pelo mesmo serviço de sempre? A discussão para por aí. Essa é a grande lacuna. As notícias focam muito no o que, o novo valor, e no porquê, o equilíbrio dos custos. Mas o e então? Fique em aberto. A percepção de valor pelo usuário depende diretamente disso. Pagar mais caro por um serviço que melhora visivelmente é uma coisa. Agora, pagar mais por um serviço estagnado? Gera muita frustração. Muita. Gera um sentimento de que a conta não fecha. E esse vai ser um dos grandes testes de comunicação e de gestão para 2026. Então, enquanto o custo de vida sobe de um lado com o transporte, a cidade parece tentar fortalecer o cidadão de outro. Digo isso porque as fontes também destacam que o Procon de Itaquaquecetuba recebeu novos equipamentos para reforçar os atendimentos e as fiscalizações. A conexão aqui parece bem clara. Parece muito intencional. E que para um Procon não é uma obra que gera foto bonita, né? Mas é um investimento direto na cidadania. Em um cenário de economia aquecida que a gente já vai falar, as relações de consumo se intensificam e, com elas, os problemas. Propaganda enganosa, produto com defeito. Cobrança indevida. Tudo isso. Um Procon mais forte e mais ágil significa que o cidadão comum tem mais uma ferramenta para se defender, para não ser a parte mais fraca nessa relação. É um contrapeso importante. E você falou em economia aquecida, e os dados parecem confirmar isso. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Itaquaquecetuba foi uma das cidades que mais gerou empregos formais na região em novembro de 2025. Um sinal fortíssimo. É um sinal bem forte. E é aqui que a gente vê a engrenagem girando. Mais empregos significam mais renda circulando. Mais renda significa mais gente comprando no comércio local. E o que acontece quando o comércio está bombando, especialmente no fim do ano? Aumenta a preocupação com a segurança. Exato. Não por acaso as fontes noticiam, nesse mesmo período, a Operação Natal Seguro, a polícia mais presente nas áreas comerciais. A gente pode olhar para isso de duas formas. A pessimista, precisamos de polícia porque o crime aumenta. Ou a otimista e mais estratégica. Nosso crescimento econômico está atraindo mais gente, mais dinheiro, então vamos proteger esse ciclo virtuoso para que ele continue. E parece que a segunda visão prevaleceu. Parece que sim. É a segurança pública agindo como um pilar de sustentação para a economia. Fica bem nítida essa interdependência. E essa lógica de cuidar do ciclo nos leva para o coração do sistema, que é o cuidado com as pessoas, saúde, assistência e educação. E eu gostei de ver nas fontes um destaque para a valorização de quem faz a máquina andar. A Secretaria de Saúde premiou os profissionais de destaque do SUS na cidade. O que é essencial. Um sistema de saúde, ele é feito das pessoas que estão ali. Exato. Mas além desse gesto que é mais simbólico, quais foram as ações práticas na saúde que se destacaram? As fontes mostram duas frentes bem distintas, o que revela uma certa sofisticação na estratégia. De um lado, uma ação de longo prazo, de prevenção. A campanha Dezembro Vermelho contra o HIV e outras ISTs. Isso é saúde pública clássica. Educação, conscientização.
Do outro lado, uma ação de gestão pura, quase burocrática, mas muito necessária. A prefeitura começou a organizar e orientar a emissão de atestados médicos, porque notou um aumento expressivo e talvez descontrolado. Peraí, por que organizar a emissão de atestados é tão importante assim? Parece um detalhe, né? Mas pensa no impacto. Um pico de atestados, muitos deles talvez sem necessidade real, sobrecarrega os médicos, que deixam de atender casos mais urgentes. Uhum. Gera ausências no trabalho, que afetam a economia, causam ruído no sistema. Organizar esse fluxo é como desentupir uma artéria do sistema de saúde, garante que os recursos tempo do médico, leitos, remédios, sejam usados por quem realmente precisa. Entendi. É o equilíbrio entre a prevenção macro e a gestão micro. Exato. É o cuidado com a saúde da população e com a saúde do próprio sistema. E essa ideia de capacitação se estende para além da saúde. 2 números me chamaram a atenção. Primeiro, 642 pessoas se formando em cursos profissionalizantes. E segundo, a chegada do projeto Asmara, focado em mulheres em situação de vulnerabilidade. E aqui a gente precisa conectar esses dados com o que a gente falou antes sobre a geração de empregos. A pergunta que as fontes não respondem, mas que a gente precisa fazer é: esses 642 formandos estão sendo capacitados para as vagas que o CAGED mostra que estão sendo abertas na cidade? Essa é a grande questão. Não adianta formar confeiteiros se a indústria local precisa de soldadores. Exatamente. Se houver essa sintonia entre a capacitação e a demanda do mercado, o que a gente tem é uma política pública extremamente eficaz. Você não está só criando o emprego, está preparando a mão de obra local para ocupá-lo. E o projeto Asmara entra como uma rede de segurança fundamental. Ele atua sobre as barreiras que impedem muitas mulheres de sequer chegar a um curso profissionalizante. Falta de creche, violência doméstica, baixa autoestima. Certo. Juntos, esses 2 programas formam uma espécie de esteira de oportunidades. Um te dá o suporte para sair do chão, o outro te dá a ferramenta para construir o seu futuro. Ok, já passamos pela estrutura, pela economia, pelo cuidado. Agora, o que alimenta o espírito da comunidade? Cultura, esporte, lazer. O fim de 2025 parece ter sido bem agitado em Itaquá. A Vila Encantada de Natal, pelo que eu li, virou uma atração regional. E isso é mais importante do que parece. Não é só sobre luzinhas e Papai Noel. Quando um evento local começa a atrair gente de fora, ele mexe com a identidade da cidade. Gera um sentimento de pertencimento, de orgulho. As pessoas vêm para cá para ver o que a gente tem. E movimenta a economia também. Com certeza. O pipoqueiro, o restaurante, o pequeno comerciante são espaços que criam memória afetiva e fortalecem os laços da comunidade. E não foi só isso. Teve o Festival de Ginástica Rítmica com temas de Natal e da Disney e uma oficina de dança na virada inclusiva. O que eu acho interessante é a combinação de esporte, cultura popular e inclusão. Totalmente. A virada inclusiva é um movimento estadual, mas cada cidade dá sua cara. Ao promover uma oficina de dança nesse contexto, Itaquá passa uma mensagem poderosa. A arte é um território de todos. Não tem barreiras. Da mesma forma, o festival de ginástica, que usa a fantasia da Disney como tema, se torna mais acessível, mais convidativo para crianças que talvez nunca pensassem em praticar o esporte. É usar a cultura como uma ponte. E para fechar, olhando para 2026, o esporte já começa com uma expectativa alta, né? O Itaquá Atlético Clube vai jogar a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em casa. E ser uma das sedes da Copinha é uma vitrine gigantesca. Coloca o nome da cidade no noticiário esportivo nacional, testa a capacidade da cidade de receber delegações, torcedores e, principalmente, mobiliza a comunidade local em torno de um time da casa. É um evento que vai muito além das 4 linhas do campo. É um teste para a cidade logo em janeiro. Exato, um teste para o orgulho e para a infraestrutura da cidade. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, se a gente tivesse que resumir 2025 em Itaquaquecetuba, com base nessas fontes, parece que a história é a de um ano de construção de alicerces, um volume grande de obras, uma organização fiscal que permitiu isso, e ao mesmo tempo uma série de ações pontuais em áreas estratégicas, qualificação profissional, proteção ao consumidor, saúde preventiva. Eu diria que a palavra é equilíbrio. O desafio de qualquer gestor é não focar só no tronco, as obras de concreto, e esquecer dos frutos, as pessoas.
O que os dados de 2025 sugerem é que houve uma tentativa de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E para 2026, o desafio se torna ainda maior, consolidar isso. O custo do transporte mostra que o crescimento tem um preço. O desafio vai ser gerir esse preço, garantir que os avanços na infraestrutura se convertam, de fato, em qualidade de vida e que o crescimento econômico não deixe ninguém para trás. Perfeito. O que me faz voltar à nossa metáfora da árvore. As fontes mostram uma cidade que passou 2025 fortalecendo seu tronco e cultivando alguns frutos. A questão que fica para 2026 e que eu deixo para a nossa reflexão é: como garantir que a seiva desse desenvolvimento, que são a qualidade de vida e as novas oportunidades, chegue de forma equilibrada a todos os galhos dessa árvore em crescimento, alcançando cada bairro, cada rua, cada morador? A árvore está crescendo, mas ela está crescendo por igual? Essa parece ser a grande pergunta para o próximo ano.